noite, tudo bem? Dia 20 de julho, 1969. Quem sabe o que aconteceu? Um pequeno passo para um homem. Um grande passo para a humanidade. 50 anos que os homens chegaram até a Lua. Eu estava falando com alguns amigos, a gente estava na casa de um amigo, a gente estava falando, um dos meus amigos falou, eu confio em nada que os norte-americanos fazem, mas eu gosto de você, Salomão. Falei, amém. Oi, meu nome é Salomão, sou um norte-americano. Em 2 semanas vai fazer 2 anos que estou morando aqui em São Paulo. Tem sido incrível. Eu faço parte do grupo dos universitários. Eu queria também falar bem-vindo para todo mundo, mas especialmente bem-vindo para um casal de irmãos, fica em pé, que são de Coreia. Onde vocês estão? De Coreia? Fica em pé. Também, nós temos um outro casal de Colômbia, fica em pé também. Onde eles estão? Eu não sou o único gringo hoje. Eu pensei, é muito engraçado essa desconfiança que meus amigos têm, né, sobre a história. Eu pensei que era algo pessoal. Mas a gente foi para um parque da Independência e eu falei, esse é o lugar que Pedro II, Pedro I, eu não sei. O Dom Pedro falou, independência ou morte. Eles falaram, isso não aconteceu também. O que é isso, gente? Eu não sei, mas esses momentos eu, pessoalmente, gosto de acreditar que aconteceram. Eu tenho tendência a olhar para o passado e pensar, tudo era épico. Nossa, olha isso, independência ou morte, chegar até a Lua. Eu olho para esse celular aqui, que eu estou usando, e eu penso, nossa, todos os computadores que eles usaram para chegar até a Lua, esse celular só tem o poder de todos aqueles computadores. Eu penso, nossa, uau! O que eu faço com esse celular? Tiro um selfie. Só isso. E eu penso, nossa, que desprezo tecnologia. Lá no passado eles usaram esses tipos de coisas e ir para a Lua. Uau! Eu gosto de música velha também. E não dá para só falar, você sabe aquela música. Eu tenho que tocar. Mas eu estou se tornando um brasileiro. Então, eu queria juntar os dois. Brasileiros compartilham comida. Eu não gosto de compartilhar comida, mas eu quero ser brasileiro. Então, de novo, vou compartilhar comida. Eu tenho paçoca aqui. Para quem sabe, levanta a mão. Talvez eu jogue na sua geração. Se você pode adivinhar a música. Beleza? Tem que mostrar. Não dá para só falar, sabe aquela música? Quem sabe? Qual é a música? Garota de Ipanema, acertou! Eu amo bossa nova. Eu amo jazz. Eu escuto os caras de jazz, de bossa nova. Eu penso, eles não fazem música hoje como eles fizeram naquela época. Que é isso que está passando no rádio? E pessoas falam, cara, você tem 24 anos, por que você está agindo assim? Vocês não sabem o que é música. Mas nossa fé, às vezes, é a mesma coisa. A gente olha para o passado, a gente olha com aquele, uau, quando eu fui batizado, nossa, como que eu estava animado, como que meus amigos estavam animados, como nossa igreja estava animado.
Se você está visitando nossa igreja hoje pela primeira vez, ou você é um visitante, eu queria falar bem-vindo de novo para você, porque isso é minha família. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, isso tem sido minha família. E o que eu queria compartilhar com você é que essa família tem uma história incrível. O que tem acontecido com essa igreja em São Paulo ao longo desses anos tem sido fantástico. O que Deus tem feito com nossa família aqui tem sido incrível. E, às vezes, é difícil sentir isso agora, o que Deus está fazendo hoje. Nós tivemos uma conferência universitária que nós tivemos várias pessoas de diferentes lugares, várias universitárias de diferentes lugares do Brasil até Estados Unidos chegaram. A gente começou a falar sobre essas coisas que a gente gostaria de ver hoje. E hoje eu vou compartilhar o que eu compartilhei com a geração mais nova, também para vocês mais velhos. Eu vou chamar vocês os mais velhos. Por favor, e com todo respeito. Mas eu gostaria de falar sobre esse assunto de esperar Deus fazer grandes coisas, em que hoje é nosso momento de viver essa renovação da nossa fé. Amém? Eu vou começar uma oração. Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo privilégio que nós temos para encontrar em família, orar a Ti, sonhar com o Seu reino. Senhor, eu oro que possamos acreditar que Você ainda está fazendo grandes coisas no nosso meio, que possamos ter um coração aberto para Você nos usar, Senhor. Eu oro que possamos renovar nossa fé, se a gente sente que a gente não está com o ânimo que tivemos antes, e que Você esteja conosco até o fim de nossas vidas, como Você prometeu. Em Teu nome eu oro, Te agradeço. Amém. Vamos para Atos. Nós vamos começar com um homem que acabou de abandonar Deus. O nome dele era Pedro. Ele andava com Jesus desde o começo do ministério de Jesus. Ele foi o primeiro a falar que Jesus era o Messias. Mas ele acabou abandonando Jesus, no momento que ele mais precisava de ajuda. Atos 2. Depois de abandonar Deus, ele viu o Jesus ressuscitado. Isso transformou Pedro, renovou a fé dele, para ele se tornar um outro homem. Ele estava em um quarto, uma sala, um dia, e do nada eles começaram a falar em outros idiomas, sem estudar. Nossa, eu gostaria disso. Português é difícil às vezes. Eu gostaria, de repente, falar português perfeitamente. Seria ótimo. O Espírito Santo chegou em Atos 2, como Jesus tinha prometido. E todo mundo achou deles, dos apóstolos, que eles estavam bêbados. Mas Pedro correu, pegou uma Bíblia e ele falou: olha para essa escritura em Joel. E isso é onde nós começamos, em versículo 17 de Atos 2. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visão. Os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei que apareçam coisas espantosas. Embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol ficará escuro e a lua se tornará o cor de sangue. E antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, então todos que pediram ajuda do Senhor serão salvos. Pedro estava falando sobre o momento chamado os últimos dias. E ele falou, nesses últimos dias, coisas incríveis iam acontecer. Ele estava olhando para a escritura de Joel. Ele estava dizendo, irmãos, olha agora. Essas coisas que a gente leu, essas coisas que a gente estudou na Bíblia, essas coisas que a gente
ouviu nossos pais ler. Olha essas escrituras. Essas coisas estão acontecendo agora. A gente está vivendo nos últimos dias. Pedro viu as escrituras. Ele viu o que aconteceria nos últimos dias. Ele falou, nossa, isso está acontecendo agora. Deus está fazendo coisas grandiosas. Ele estava pensando em aqueles profetas que profetizaram sobre esse momento séculos, após séculos, falando desse momento, que o Espírito ia habitar nas pessoas e fazer grandes coisas. Eu posso imaginar os caras lá, os apóstolos, todos eles eram 20 até 30 anos de idade. Uau! Isso mesmo! Nossa! Está acontecendo, Pedro! Ah! Você acha que eles estavam animados? Você acha que eles estavam prontos para fazer uma coisa? Os apóstolos, Pedro, tinha certeza. Os apóstolos tinham certeza. Todos os discípulos de Jesus naquela época tinham certeza que isso era o momento deles. Eles acabaram de sair do fundo do poço. Isso é galera que abandonou Deus. Isso é galera que deixou Jesus ser crucificado, encorreu, fugiu. Eles estavam parados na fé. Eles estavam sem forças, sem esperança. Mas agora eles têm certeza que isso é o momento deles. Eles tinham certeza do momento deles. E nós? Nós temos expectativa que Deus vai fazer grandes coisas com nossa família aqui em São Paulo. Nós acreditamos que isso é nosso momento como igreja de São Paulo. Acredito ao longo da história, homens e mulheres de fé em diferentes países, falando diferentes idiomas, ao curso da história, têm olhado para a Bíblia, têm olhado para os apóstolos, eles decidiram que era o momento deles. Geração após geração após geração. Para uma menina, em 1904, o que significava viver renovação para ela é que ela ficou em pé durante um culto e fala: eu amo Jesus! Com um saco cheio de morneza. Eu amo Jesus de todo o coração. E isso começou uma das maiores renovações da história do cristianismo. Renovação do país de Galas causaram cultos durar por dias, porque ninguém queria ir embora. Pessoas que beberam álcool, eles pararam de beber, todos os bares foram falidos. Crimes pararam, polícia nem tinha emprego. Pessoas que jogavam rugby, eles tiveram os uniformes deles, e eles falaram: nossa, eu adoro meu time mais que eu adoro Deus. Então eles decidiram queimar os uniformes deles de rugby. Seria como hoje, alguns de vocês que torcem para Corinthians, pegar a sua camisa, né? E jogar no fogo, né? Vamos falar sobre Deus, desculpa. Eu não poderia resistir. Mas a cidade é chamada São Paulo, então, se isso está falando qual time você deve torcer. Pessoas em dívida, que estavam fugindo, apareceram e falou: aqui é seu dinheiro. Até os pôneis que eles usaram, porque era uma região de galera muito dura, né? Uma cultura muito forte, gente duro, né? Porque tinha muitas minas de carvão. As condições são muito difíceis. Até os pôneis não poderiam trabalhar nas minas, porque eles estavam acostumados, os donos, xingar eles para eles trabalhar. E quando os donos foram completamente renovados,
Eles usaram palavras bonitinhas para os pôneis. Então eles não poderiam trabalhar mais porque eles não sabiam como reagir. Essas pessoas entenderam que era o momento deles. O que viver renovação significou para uma igreja em Nova York em 1857 é que talvez todas as igrejas estavam mudando fora do centro de Nova York. Por causa das pessoas religiosas moram fora. Mas todas as pessoas com problemas estavam dentro da cidade. Eles decidiram, não, é isso mesmo. Eu quero ajudar as pessoas que não têm um lugar para achar Deus. Eu quero ajudar as pessoas que precisam de Deus. Então eles ficaram. Eles tentaram tudo. Era difícil. Eles foram evangelizar casa a casa. Não deu certo. Eles decidiram convidar as crianças depois da escola para uma escola dominical, querendo levar também os pais. Não deu certo. Eles até falaram com o hotel, quando você estiver alguém hospedado aí, fala para eles visitar a nossa igreja. Não deu certo. Então eles decidiram simplesmente colocar uma placa em alguns lugares. Oração durante o horário de almoço. E primeiro dia que eles fizeram isso, o organizador ficou esperando por 30 minutos. E ninguém chegou. E aí, de repente, depois dessa meia hora, ele ouviu o barulho de alguém. No final da reunião tiveram 6 pessoas, mas na próxima semana tinha 20. Na próxima semana tinha 40. E essas reuniões que eram de vez em quando se tornaram reuniões diárias. E você pode ver na história, você pode olhar para a notícia que naquele ano a cidade de Nova York estava orando. Tinha reuniões de 3.000 pessoas. Pessoas orando para os filhos deles conhecer Deus. Pessoas orando para os pais deles conhecer Deus. Esses homens e essas mulheres acreditaram que Deus pode fazer grandes coisas no meio dele. E nós acreditamos que é nosso momento. Viver renovação significou para alguns universitários lá nos Estados Unidos que talvez era costume por anos, por séculos, que pessoas que se identificaram com a igreja iam para faculdades cristãs. Mas eles decidiram que nós precisamos ir para as faculdades que são seculares. Talvez vai ser difícil, e foi. Talvez vai ser difícil para a fé deles, e foi. Mas eles acharam que essas pessoas precisavam de Deus. Eles acreditaram que era o momento deles. Qual é o resultado? Desses 5 universitários que começaram esse projeto na Universidade de Flórida, também em 1969, por aí, agora é um movimento, eles formaram a raiz de um movimento que agora tem 57 igrejas em 144 países. Porque isso é nossa história. Renovação através de pessoas jovens que nem sabem o que estão fazendo. Isso é nossa história, irmãos. Vocês lembram esses dias? Vocês lembram como é que é? Nós sabemos o resultado disso. Em 87, jovens veio para cá. Quantos anos eles tiveram? Eu não sei. Provavelmente não 50, não 60. Quantos deles falaram português fluentemente? Eles estavam saindo para todos os lugares dessa cidade evangelizando. Eu não sei como é que foi. Eu sei, porque eu sou gringo. Bate-papo? Vai. Pô, você pode imaginar isso? Eles evangelizando sem falar português. Você, bater papo. Sim. Vai. Todo mundo. Depois um outro. Depois um outro. Isso é nossa história, irmãos. Pessoas jovens. Pessoas animadas. Pessoas
que acreditam que esse momento é nosso. É isso que eu estava falando com direção mais nova sobre essa história do movimento dos universitários. Eu estava falando sobre como pessoas saíram do ministério universitário e foram plantar igrejas. E as pessoas que ficaram, eles venderam todas essas coisas que eles têm para bancar essas missões. Como vendedores, eles venderam. Estava falando isso com os universitários na conferência. Falando com direção mais novo, também, teve um universitário que era muito evangelístico. Ele formou engenharia em 5 anos, era esperto também. Ele foi o time missionário para Campinas. Ele foi para uma sala lá em Campinas, sozinho, arrumou todas as cadeiras em uma sala de aula lá, e ele orou, Deus, preenche essa sala com pessoas que queiram conhecer você. E o resto é história. Direção mais nova, minha direção. Esses irmãos e irmãs, muitos deles são seus pais. Muitos deles são seus tios na fé. Muitos são seus discipuladores. Muitos são seus líderes. Eles têm essa história. Eles acreditaram que Deus faria grandes coisas com a vida deles. E que era o momento deles. Queria falar com uma direção mais velha. É vocês que são esses irmãos que foram para missões. É vocês que são esses irmãos que venderam coisas. É vocês que nos inspira tanto. Muito obrigado. Eu escuto as histórias de vocês, e vocês estavam evangelizando, vocês estavam sonhando, vocês estavam pensando, não teria uma cidade nesse Brasil que a gente não ia plantar uma igreja. Vocês acreditaram que isso é nosso momento. Por favor, se você tem mais de 15 anos na fé, levanta sua mão. E eu quero que todos nós jovens dão um aplauso para você. Nós não estaremos aqui se não for por vocês. Para sacrifícios que vocês fizeram, para a fé que vocês tiveram por Deus, que vocês honraram Deus. A gente quer honrar vocês como a direção mais velha. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Eu estou extremamente grato por ter vocês na minha vida. Muitos de vocês, pais espirituais, mães espirituais, tios espirituais. Eu sinto bastante animado, encorajado o que vocês têm feito por Deus. Muito obrigado. Mas também, com todo respeito, eu queria falar algumas outras coisas. Depois de agradecer vocês e honrar vocês como vocês merecem, eu queria falar que eu acho que alguns de vocês acham que seus melhores momentos como cristãos estão no passado. Ainda hoje vocês acreditam nisso, que seus melhores momentos como cristãos estão no passado. Vocês são meus heróis. O que vocês têm feito por Deus me inspira tanto. E eu quero falar que nós precisamos de vocês. Eu quero pedir que vocês acreditem que Deus quer fazer grandes coisas com sua vida ainda. Não importa a sua idade. Não sabia que eu ia emocionar tanto. Ficar tão emocionado. Alguns de vocês acham que vocês não são úteis para a igreja. Como isso é possível? E eu sei que eu não sei o que vocês passaram. E também eu sou jovem. Então eu estou ganhando sobre tudo na vida. Desculpa. Mas eu acho que você, irmão, e você, irmã mais velha, se você não tem morrido, Deus não tem terminado o seu trabalho aqui. Eu vou repetir.
Se você não tem morrido, Deus não tem terminado o seu trabalho aqui. Nossos melhores momentos como igreja aqui em São Paulo não estão no passado, são agora, estão adiante. Amém? Isso é nosso momento como igreja. Irmãos mais velhos, eu queria compartilhar mais uma coisa. Salmos 71, 18. Vou ler nova versão transformadora. Não me abandonas, ó Deus, agora que estou velho de cabelos brancos. Eu falei todo respeito, desculpa. Não me abandonas, ó Deus, agora que estou velho de cabelos brancos. Deixa-me proclamar a tua força a esta nova geração. Teu poder a todos que vieram depois de mim. Irmãos mais velhos, nós precisamos de você. Nós precisamos da sua fé, sua experiência, o que vocês têm vivido. Nós precisamos do seu treinamento. Precisamos de você. Eu sei que nossa direção é bem orgulhosa. Desculpa, eu sou orgulhoso. Desculpa. A gente acha porque a gente tem Google. Minha direção, porque a gente tem Google, a gente acha que a gente sabe a resposta de tudo. A gente tem respostas rápidas, de verdade. Mas eu vou falar isso. Google não vai nos mostrar como ajudar pessoas a ser salvas. Google não vai nos mostrar como ser pais dos nossos filhos. Google não vai mostrar como nós podemos ter um casamento bom. Irmãos mais velhos, precisamos muito de vocês. Suas experiências, tudo que vocês têm passado, tudo que vocês têm sonhado. Eu quero muito que vocês podem passar para a gente. Deus quer usar vocês hoje. Direção mais nova, eu tenho a escritura para você também. Essa fica em Hebreus 1. Vou ler NVI. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem concedeu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Irmãos mais novos, a gente está vivendo nos últimos dias. Se você olha para essa escritura, está dizendo, quando pessoas estão acreditando em Jesus, estão vendo Jesus, e isso é a forma que eles vão conectar com Jesus, ou com Deus, isso é os últimos dias. A gente está vivendo nisso. O que está nos impedindo de viver essa inovação? Aqui está nos impedindo, a gente tem o mesmo espírito desses irmãos que venderam coisas para plantar missões. Nós temos o mesmo coração desse irmão que foi para Campinas sozinho. Nós temos o mesmo espírito, o mesmo Deus que fez essa renovação no país das Gales, que fez renovações em Nova York. Irmãos mais novos, o que impede nós viver esse cristianismo de verdade? Eu acho que muitos de nós sofremos insegurança grande. Nós achamos que Deus não quer nos usar e não quer nos usar agora. Realmente, Deus quer te usar agora. Com todas as suas falhas. Com sua divinitude. Agora é nosso momento. Se a gente for submisso, a gente buscar a ajuda dos mais velhos, a gente pode fazer muitas coisas para Deus. Agora é nosso momento de construir histórias como nossos pais e nossos tios na fé têm. Qual história, irmãos mais novos, vocês querem ter? Quando eu fui batizado foi bem legal. E depois eu assisti Netflix por todo o tempo todo. Que história é essa? Que é isso, irmãos? Mas alguns de vocês estão construindo isso.
E os irmãos mais velhos estão deixando também. Desculpa. Agora é nosso momento sair para nossas faculdades, onde a gente trabalha, nossas escolas de direção mais nova, em fazer grandes coisas para nosso Deus. Agora é nosso momento parar de cantar essa música Homens com Visão. Em algum que tem talento aqui, que é da direção mais nova, escrever a música que vai ficar no lugar dela. Muitas pessoas da minha idade falam que nós somos o futuro da igreja. Eu fui batizado 6 anos atrás. Eu faço parte da igreja por 6 anos. Eu sou da igreja. Eu não sou o futuro da igreja. Direção mais nova. Esse é o seu momento. Vamos aprender. Vamos ser humildes em aprender com as pessoas mais velhas. E vamos fazer grandes coisas para Deus. Levanta a mão se você está na igreja por menos do que 20 anos. Eu vou falar uma coisa. Ah, que bom. Eu vou falar uma coisa. Fica levantado, desculpa. Quantos de vocês, se eu for levar um amigo aqui, da faculdade aqui, podem estudar a Bíblia com ele até o final? Deixa sua mão erguida. Pode baixar. Não tem nada mais triste do que discípulos. Para meu coração, ver discípulos que não sabem como fazer discípulos. A gente sabe tudo sobre futebol. A gente sabe que Palmeiras não tem mundial. Isso é fácil. Mas a gente sabe o ano que Corinthians tem mundial. A gente sabe quem estava jogando para aquele time quando eles têm mundial. A gente sabe tudo isso. A gente sabe as músicas. Canta comigo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A gente sabe músicas, vamos lá. Oh, Ana Júlia, sua vez. Oh, Ana Júlia. A gente sabe como terminar as músicas, mas não sabe como terminar os estudos bíblicos. E os irmãos mais velhos, vocês viram tantos irmãos que não sabem aqui, que estão aqui. Por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos. Tá tudo bem? Igreja. Eu sou muito sorridente, né? Mesmo. Vocês deixam isso acontecer porque vocês não ligam. Vocês não ligam. E Jesus liga muito. Jesus liga. Vocês não ligam, algum de vocês, porque vocês acreditam em mentiras. Mentiras de Satanás. Deus quer usar essa igreja de novo. Deus quer fazer grandes coisas aqui. Deus quer fazer grandes coisas em nossos dias como a igreja de São Paulo. Esse é nosso momento, irmãos. Nós precisamos parar de acreditar em mentiras. Muitas vezes, a gente olha para a década dos 90 e isso é padrão de ser um discípulo. É padrão, o que aconteceu na igreja naquela época. É o que a gente acha quase almejar, mas também tem os pontos negativos. Então a gente fica assustado também, né? Mas a gente fica tanto tempo comparando com décadas dos 90 que a gente não olha para a Bíblia. E a gente não pensa o que Deus quer de nós hoje. E hoje, irmãos. E hoje, irmãos. E hoje, irmãos. O que Deus quer de nós?
Viver como discípulos, viver como os apóstolos, viver essa fé como se fosse algo real. Porque é real. E vale a pena. Os irmãos, os apóstolos, nós podemos olhar para eles e nós podemos ver que eles acreditaram que era o momento deles. Vou ler como esses irmãos morreram, só para a gente entender como é que viver no nosso momento. Nosso irmão Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus para nós, evangelizou até a Etiópia e foi assassinado pela espada. Marcos proclamou Jesus até Alexandria, Egito, onde ele foi arrumado alguns atrás de alguns cavalos. Eles levaram ele pela cidade inteira, ele arrastando no chão até ele morrer. Lucas evangelizou em muitos lugares, mas foi pendurado em uma cidade em Grécia. João, durante uma semana de intensa perseguição em Roma, foi julgado em uma taça gigante de óleo que estava fervendo. Ele sobreviveu. Ele foi mandado ao exílio em Patmos e morreu como um presbítero, em o que é hoje Turquia. Tiagão. Estava tentando falar os dois, desculpa. Tiago, irmão de Jesus, era um dos líderes principais da igreja de Jerusalém. Ele foi preso e foi chamado a negar Jesus. Ele recusou. Então, eles levaram ele para o topo do templo, onde Jesus foi tentado por Satanás. Eles empurraram ele. Ele caiu e não morreu. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram a multidão, eles bateram nele até morrer. Tiago, filho de Zebedeu, foi um dos líderes principais da igreja em Jerusalém. Ele foi preso, foi decapitado. Mas antes de ser decapitado, ele compartilhou a fé dele com quem estava tentando matar ele. E esse soldado que originalmente ia matar ele, Tiago, criou no evangelho e morreu primeiro, e depois João morreu, ou Tiago morreu. Bartolomeu fazia discípulos até a Armênia, foi chicotado até a morte. André guiou as pessoas para Jesus em Grécia, foi preso, foi chicotado por 7 soldados romanos. 7 soldados. Em vez de pendurar ele na cruz, eles arrumaram ele com cordas. Ele pregou na cruz por 2 dias até morrer. Thomas levou o evangelho para a Índia. Foi facado em plantação de igreja. Judas, não Iscariotes, foi preso. Recusou a negar Jesus. Eles atiraram flechas até ele morreu. Matias, quem ficou no lugar de Judas Iscariotes para ser um apóstolo, foi decapitado. Simão, cerrado no meio. Felipe, torturado, apedrejaram até morte. Paulo, muitas vezes sofrendo, muitas vezes sem fome, muitas vezes no meio de sofrimento, torturado. Perdeu a vida dele sendo decapitado pelo imperador Nero. Em Pedro, onde nós começamos, era um dos líderes principais em Jerusalém. Ele foi para Roma a fim de pregar. Ele foi condenado à morte, porém não se sentia digno de ser condenado em morrer na cruz como Jesus morreu. Então ele pediu ser crucificado cabeça para baixo. Mas eles falaram, você tem que assistir sua esposa ser crucificada primeiro. Ele viu ela andando para ser crucificado. E antes ela foi crucificada, ele gritou, lembra do Senhor!
Isso deu para ela um ânimo para continuar e poder morrer por Jesus. Vocês acham que os apóstolos se arrependeram da forma que eles viveram aqui nessa terra? Você acha que você foi achar um deles lá no céu, eles iam falar, nossa, era difícil isso. Eles iam falar, nossa, foi incrível viver por Jesus, foi incrível acreditar nisso, e eu faria de novo, eu faria até mais. Como que seria se eles não viveram assim? Como que seria se eles não acreditaram era o momento deles? Como é que seria? A gente estaria aqui, a igreja estaria aqui. Como seria se nosso meio trocou lugares com eles? E eles, em nosso lugar, eles receberiam a igreja na forma que eles entregou para a gente? Como a gente está vivendo? A gente acredita que é nosso momento como igreja? Terminando, no final da pregação de Pedro, ele falou o seguinte, em versículo 36, Atos 2. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Pedro era covarde. Pedro fugiu do Senhor. Pedro passou por momentos difíceis. Pedro, os apóstolos, abandonaram Jesus. Mas eles foram renovados quando eles viram Jesus ressuscitado. E isso é a mesma coisa conosco, irmãos. Quando a gente vê o Cristo ressuscitado, como isso afeta nossos corações? A gente se anima como o dia que a gente foi batizado. A gente se anima que Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. A gente, como uma geração mais nova, quer ser treinado para ver a gente se construindo Cristo em nós. A geração mais velha, vocês olham e vocês pensam, eu vou até o fim. Eu vou ficar firme até o fim, porque eu decidi morrer um discípulo. O que a gente vê quando a gente vê a ressurreição? Eu sei que os apóstolos viveram. O que a gente vê? Eles viram, e por causa disso, todos de nós estamos aqui. Eles viram que era o momento deles. Muito obrigado, galera. Vou orar. Pai, te agradeço muito por a gente estar aqui. Muito obrigado por tantos exemplos grandiosos que nós temos na fé. Ver como seu filho fez tudo por nós. Isso ser nossa inspiração, nossa motivação. Mas ver também que você quer fazer coisas grandes nos nossos dias, Senhor. Eu oro que você esteja conosco. Eu oro que a gente pode acreditar em você, pode colocar a nossa confiança em Ti, Senhor. Muito obrigado. Em Teu nome eu oro. Amém.